Olá a todos, vamos continuar aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. Agora, pedidos sobre o assunto que a gente está tratando agora, com relação a Midot, com relação a Tikkun Midot, como melhorar as virtudes. Vamos só explicar um pouquinho melhor o que o Kitzur Shulchan Aruch quis dizer nas palavras do Rambam, que devemos buscar o caminho do meio, e talvez uma introdução geral de como é feito o Tikkun Midot, como realmente podemos mudar as nossas virtudes, quais são os caminhos diferentes e qual o caminho que Kitzur Shulchan Aruch vai trazer aqui para a gente. Então vamos começar com o caminho do meio. Quando o Rambam diz o caminho do meio, o que que isso significa? Ele não está se tratando de questão, como falamos ontem, não está se tratando da questão de quantidade. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa generosa. Uma pessoa generosa demais, isso pode ser prejudicial, porque não pode não sobrar nada para ela. Então a pessoa tem que saber ser, por um lado, generosa, por outro lado, saber que às vezes eu não preciso ajudar, controlar um pouco a vontade de ajudar. O caminho do meio seria, na verdade, um equilíbrio entre esses dois lados, entre ser alguém generoso e ser alguém avarento, que não quer ajudar ninguém. Agora, como funciona isso? Como você acha esse caminho no meio? Não é dia sim, dia não. É o caminho do meio, na verdade, é um equilíbrio entre esses dois lados, em que a pessoa reconhece quais são as situações na qual ele deve ajudar e as situações na qual ele não deve ajudar. Ou seja, não é uma divisão de dias, de tempos, manhã sim, tarde não, é uma divisão de situações. Tem situações em que eu preciso usar essa minha midá, essa virtude de generosidade, tem situações em que eu vou precisar usar a virtude oposta, de me manter, não emprestar dinheiro, não dar dinheiro, não ajudar. Ou seja, depende muito da situação. Alguém equilibrado, alguém que encontrou esse equilíbrio no dia a dia dele, que encontrou esse equilíbrio nas virtudes dele, é alguém que, na verdade, ele inclui dentro dele, dentro das características e da personalidade, os dois lados, tanto o lado generoso quanto o lado avarento, e ele sabe quando usar, quando aplicar cada um desses dois. É igual alguém que ele é engraçado e alguém que é sério. Alguém que sabe ser engraçado e sabe ser sério, o equilíbrio é saber quando usar a seriedade e quando usar a felicidade demais, a alegria, a empolgação. Saber quando usar cada um desses dois lados. Então, o equilíbrio, na verdade, ele depende muito da situação. Alguém equilibrado é alguém que ele inclui os dois lados de cada uma das midot, ele sabe quando usar elas exatamente. Às vezes tem um nome para me dar do meio, às vezes não, mas de forma geral não existe um nome para o centro, para o equilíbrio entre os dois. É simplesmente a capacidade de usar os dois lados. Então, por exemplo, se a gente pegar outra midá, com relação a prazeres, a ter prazer, sentir prazer de comida, de bebida, querer comer. Por um lado, não dá a pessoa de repente falar, não, a partir de agora eu não como mais. Eu vou realmente vou me segurar completamente, não vou comer nada, zero. Vou só comer pão e água, por exemplo. Por outro lado, não é correto que a pessoa decida comer tudo. Eu vou comer de tudo. O que eu vir pela frente, eu vou comer, vou beber, vou aproveitar. Deve-se encontrar um meio termo. Então, como funciona? Será que eu faço um dia de dieta, um dia não? Então, aqui a gente teria a mesma resposta. A gente está no mesmo sentido. A pessoa tem que encontrar a situação na qual ele sim deve buscar o prazer da comida e a situação na qual ele deve evitar comer, ele deve se segurar. Então, numa saudade Shabbat, por exemplo, que tem uma mitzvah de comer, a pessoa deve colocar na prática essa vontade de comer, o prazer que ele tem na comida. Mas no dia a dia, ele deve evitar prazeres desnecessários, deve comer somente o necessário. Então aqui também o equilíbrio significa que a pessoa ele tem os dois lados dentro dele, os dois aspectos que muitas vezes são contraditórios dentro dele e ele sabe quando usar cada um deles especificamente. Agora, quais são os caminhos para Tikkun Midot? Quais são as formas de realmente incluir dentro de nós mesmos esses dois lados? A gente, como o Kitzur Shulchan próprio falou, logo na primeira halachá, a pessoa nasce com tendência para um dos lados. A pessoa geralmente nasce com tendência para ser, por exemplo, um lado seria alguém mais aberto e mais engraçado e mais generoso, porém tem gente que nasce para o outro lado, que é uma pessoa mais séria, mais cuidadosa, mais controladora, mais contida. Cada um nasce no seu lado. Como eu faço para adquirir o lado oposto? Para que eu possa ser realmente equilibrado, eu tenho que adquirir o lado oposto. Eu não posso viver somente com as virtudes com as quais eu nasci. Então, trazendo aqui um exemplo que a gente encontra no Zohar, o Zohar fala o seguinte: o Zohar pergunta, quando Avraham Avinu teve que sacrificar seu filho Yitzhak, está escrito que foi um teste para Avraham Avinu, e não para Yitzhak.
Mas a priori a gente diria que esse teste é válido para os dois, tanto Avraham Avinu em sacrificar seu filho, quanto Isaac de estar disposto a se sacrificar, os dois foram testados nesse momento, porque a Torá chama esse teste de um teste para Avraham Avinu. Então fala o Zohar, olha, Avraham Avinu, ele era alguém de puro chesed, ele é alguém que nasceu com uma tendência muito boa de generosidade, de ajudar os outros. E para que ele se tornasse alguém que ele deveria ser, alguém completo, alguém pleno, alguém equilibrado, ele precisava também ter o lado oposto, ele deveria ter o outro lado, no lado no qual ele consegue, entre aspas, fazer mal para alguém, porque nesse caso é necessário, porque é preciso. Alguém às vezes muito bonzinho, muito simpático, muito legal, não sabe dar bronca, não sabe gritar quando precisa, não sabe discutir quando precisa. Ele acaba sendo às vezes meio parado, meio inativo, ele não sabe quando colocar limite nos outros. Então, Avraham Avinu, ele precisava aprender isso, para ele estar completo e estar equilibrado, ele tinha que ter esse lado. Então, quando ele foi testado, o teste dele foi justamente esse. Ele é alguém que era muito bom, alguém que ele era midá de Hesed, ele teve que aqui sacrificar o próprio filho, que é o contrário da natureza dele. Esse é o teste dele, e assim ele encontra o equilíbrio. Agora, como fazer isso exatamente? Como a gente acha o equilíbrio? Então, temos basicamente 4 linhas, 4 shitot de como fazer isso especificamente. Tem shitot que vão de acordo com o intelecto. O sechel, usar o pensamento, usar a capacidade intelectual da pessoa para decidir o que é certo e errado e, consequentemente, tomar decisões baseado nisso. Ou seja, alguém que ele é naturalmente bom, ele vai aprender sobre Hesed, aprender sobre a bondade, vai aprender quais são os limites da bondade, ele vai tratar desse assunto de vários e vários aspectos, em várias situações, vai definir para si mesmo qual é o caminho do meio, e aí na hora que ele tiver que tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão consciente, baseado não somente na natureza dele, mas sim no intelecto, no modo como ele acha correto agir naquela situação. Então, através do pensamento, através do estudo racional, ele vai se construir. Outra linha, a linha do Rav Israel Salanter, principalmente, ele diz que não, o nosso modo de letakin amidot é através do regesh, é através do sentimento. Então, alguém, por exemplo, que ele é uma pessoa muito séria, muito arrumadinho, organizado, muito sério, ele precisa colocar dentro dele um pouco de alegria também. Então, ele vai pegar frases de Hazal, ele vai pegar psukim, ele vai pegar frases de Hassidut e vai forçar dentro dele essa alegria. Como? Cantando, gritando essa frase, repetindo essa frase para si mesmo várias e várias vezes, até que isso se torne parte dele. Vai repetir essa frase com intrakshut, com sentimento, com empolgação, mesmo que é falso no começo, mas aos poucos isso vai se tornando parte dele. Então aqui a gente usaria o sentimento. Outro caminho, que é o caminho do Sefer HaChinuch e também do Rambam, é usar os atos para influenciar nossas características, influenciar nossa personalidade. Então, por exemplo, alguém que ele é preguiçoso, é difícil para ele acordar para tefilá, é difícil para ele cumprir mitzvot, quando ele tiver que acordar para tefilá, ele vai correndo para a sinagoga. Correndo para a sinagoga é justamente o ato contrário à característica dele, mas quando alguém repete esse ato diversas vezes, de novo, aos poucos isso influencia quem ele é. Temos o que é chamado linguagem corporal. Linguagem corporal é basicamente como as nossas características se expressam através do nosso corpo, mas isso funciona uma via de duas mãos. A gente pode, através do nosso comportamento físico, influenciar também nossas características. Então, o Rambam, no Sefer HaChinuch, o próprio Kitzur Shulchan Aruch, aqui vai trazer um pouco também, que devemos muitas vezes usar atos como forma de mudar nossa personalidade. Esses seriam 3, e o quarto que a gente tem é a questão da imaginação, mais ligada um pouco com o subconsciente. Muitas vezes a gente está muito acostumado a agir de determinada forma, a gente nem vê outra opção. Então aqui, se a pessoa começar a se imaginar agindo diferentemente, se imaginar agindo da forma como ele gostaria de agir, ele pode muitas vezes influenciar através dessa imaginação e do subconsciente o comportamento dele. Então ele vai se imaginar, por exemplo, imagina alguém que sempre que chega em casa tem sempre discussões e brigas e mau humor, porque assim que ele chega em casa está uma bagunça e ele não gosta disso dessa forma, isso atrapalha ele. Então, se durante o dia ele pegar 2, 3 minutos para se imaginar chegando em casa e apesar da bagunça, se imaginar tranquilo, se imaginar calmo, agindo com leveza e tranquilidade,
Consequentemente, aos poucos isso vai influenciando ele, vai chegar um momento no qual ele realmente vai chegar em casa e vai agir dessa forma. Não é da noite para o dia, realmente leva um pouco mais de tempo, mas essa é uma das formas. Então temos basicamente quatro formas de influenciar nossas características, nossa personalidade. Ou através do intelecto, ou através do sentimento, ou através dos atos físicos, ou através da imaginação, o subconsciente. Esses são basicamente as quatro formas. Em breve, Bezerra Hashem, na continuação, a gente vê qual o caminho que Shulchan Aruch escolheu aqui para a gente, principalmente seguindo o caminho do Rambam. Amanhã continuamos, Bezerra Hashem.